boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo da hora que você estiver nos escutando. Amigos do João Batista, estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouquinho, refletirmos, estudarmos, nos apropriarmos de alguns conceitos da nossa doutrina, dessa doutrina que tanto nos abraça, nos fortalece em todos os momentos, tá? Então nós vamos começar o nosso bate-papo de hoje com uma pequena oração, né? Convidando nossos amigos espirituais, agradecendo pela presença deles, pedindo aos mentores do João Batista, ao nosso anjo da guarda, aos espíritos de luz, que nos acompanhem, nos intuam, que abram nosso coração, nossa mente para novos aprendizados e que nos ajude no caminho, esse caminho tão dolorido, tão difícil da evolução. Que estejam conosco, nos abençoando, nos iluminando. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, hoje eu escolhi uma pequena passagem, uma pequena história da vida de Teresa d'Ávila, para a gente fazer uma comparação com a nossa vida, com as nossas dificuldades, com as nossas questões pessoais, sociais, com tudo que nos envolve, né? Primeiro eu vou contar para vocês, vou dar uma lida aqui rapidamente nessa passagem da vida da Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila é uma freira nascida na Espanha, nessa encarnação, e ela era uma freira e grande médium, né? Ela estava vindo de outras encarnações em que ela estava realmente galgando os caminhos da evolução, e essa encarnação como Teresa d'Ávila foi uma encarnação em que ela teve muitas dificuldades, né? Ela teve muita provação e ela tinha uma mediunidade totalmente forte, ativa, muito grande mesmo, né? Todos os tipos de mediunidade, né? E naquela época, né, as bruxas estavam soltas, então ela teve uma vida muito difícil, mas ela nunca perdeu a fé, nem a força, nem a coragem. Então eu peguei essa passagem aqui da vida dela para a gente refletir um pouco sobre o que está falando. Certo dia, estava Teresa conduzindo noviças e toda sorte de utensílios para ir a uma certa localidade instalar mais um mosteiro. Ela fazia muito isso, né? Ela era contra as pessoas ficarem presas dentro de conventos. Ela achava que o bem, o amor, a vida do Cristo era o trabalho no bem, né? Não só a mera contemplação. Então ela queria que as freiras estivessem sempre na ativa, ajudando, trabalhando, participando. Chegada à beira de um rio, foram avisadas pelo barqueiro de que o padre local dera ordens para que ele não atravessasse Teresa no seu barco. Supomos que as extraordinárias faculdades mediúnicas da freira causassem muito incômodo nas autoridades clericais. E é quase um milagre que não tenha sido queimada como bruxa, né? A mediunidade dela era muito grande. Então a gente sabe que naquela época esse misticismo todo, a Igreja Católica dando algumas contra, né? Eles não conseguiam dominar isso, né? Então eles começaram a cercear algumas questões dela. Diante da recusa do barqueiro, Teresa amarra suas saias sobre a cabeça, colocando sobre o vestido que estava levantado, os utensílios e conclamando as apavoradas noviças a seguirem-na e atravessar o rio a pé. Assim fizeram, graças ao poder indiscutível de liderança e autoridade moral de Teresa, e certamente com a ajuda dos bons espíritos. Bom, chegada à outra margem, exausta e encharcada, Teresa interrompe sua marcha para um breve repouso e para orar também.
tem uma visão clara de Jesus que lhe sorri. Viu, Teresa? É assim que trato meus amigos. Dentro do mesmo clima de intimidade e cumplicidade, Teresa retruca. Não me admira, Senhor, que os tenha tão poucos. Por que eu peguei essa pequena passagem, né? Primeiro que Teresa ela tinha muita visão, né, do Cristo. Ela era a mediunidade dela e o Jesus estava sempre muito próximo da sua luta, né? E ela totalmente voltada para o bem, para curar as suas mazelas, para evoluir sempre. Ela tinha esse amparo de vários espíritos. Jesus eventualmente aparecia para ela. Então, o que devemos tirar de proveito dessa narrativa? O que essa narrativa pode trazer para nós, né? No ano de 2021, na pandemia, que é um momento que vai passar, mas que a gente tem muito que aprender com ele, né? Todo esse momento de vida, de mundo, né? De provações, de expiações, de luta para a nossa evolução, para o nosso caminhar evolutivo. O que nós podemos tirar de alguns exemplos desse pequeno texto que eu li para vocês? Primeiro, eu acho que a gente deve ter sempre fé em nós mesmos. Eu acho não. São assim, eu concordo, são detalhes do texto, né, que foi estudado, desculpe, eu nem falei o nome, pela Luísa Matias, que ela publicou um pequeno trecho, né, refletindo sobre essa passagem de Teresa, numa revista espírita, e eu achei bem interessante. Então, fiz um apanhado, né, meu, de tudo que foi falado nesse pequeno texto, que ela fez o estudo do que a Teresa, né, do que nós podemos aprender com essa passagem, esse momento da vida da Teresa d'Ávila. E assim, abrindo um parênteses, a Teresa d'Ávila, ela tem um livro, Perdoa-te, da vida dela, trata da vida dela. Eu realmente não sou íntima da vida da Teresa d'Ávila, eu li esse livro e realmente é um livro fantástico de ler. Ele é grande, é uma leitura longa, mas muito se aprende sobre fé, mediunidade, na época inclusive que ela vivia, né? Praticamente na Idade Média, lá na Espanha. Então realmente é muito interessante. E muitas passagens aconteceram na vida dela, que a gente pode aprender, como de qualquer grande espírito, né? Qualquer espírito de luz que tenha encarnado entre nós para nos ensinar. Então eu acho que a coisa mais importante não, também não vou colocar prioridade. Uma das coisas que a gente deve sinalizar, perceber com esse texto devemos sempre ter fé em nós mesmos. O que Teresa fez? Quando o barqueiro não quis levá-la, era um problema. Ela estava cheia de coisa para levar, tinha que atravessar o rio para chegar na localidade que ela queria. O que ela fez? É um problema. Como a gente encontra problemas no nosso dia a dia o tempo inteiro. Às vezes a gente nem percebe a luta que a gente trava no dia a dia agitado, de pequenos problemas que vão impedir o nosso caminhar mais rápido e a gente dá conta deles. E tem aqueles que são mais sérios, né? Que a gente precisa de um tempo para nos organizarmos. Então, o que a Teresa fez? Ela acreditou nela mesma, ela procurou uma solução, ela não ficou estacionada, ela procurou um caminho para fazer o que ela queria, para chegar onde ela queria. Né? O caminho que ela traçou, que era atravessar o rio com o barqueiro e as noviças no barco do encarregado, do dono, não deu certo. Muitas pessoas ficam paralisadas quando não conseguem aquilo que elas querem fazer, né? Eu não vou comprar carne, vou lá naquele açougue que eu gosto. Eu chego no açougue e não tem a carne. Aí você fica, então o que eu faço agora, né? Então tem pessoas, algumas têm mais dificuldade de dar um passo à frente quando encontram um obstáculo. A Teresa encontrou o obstáculo e ela resolveu da maneira que ela achou que tinha que resolver. Ela tinha um objetivo, ela queria atingir aquele objetivo e ela fez por onde? Começando a acreditar nela mesma, que ela seria capaz de atravessar aquele rio.
A segunda coisa que nós devemos ter em mente é uma fé incondicional nos desígnios divinos, sabendo que Deus nos ama e que nada é por acaso. A fé da Teresa, em toda a vida dela, ela nunca baqueou. A fé dela era inabalável. Então, quando a gente tem a fé, às vezes a gente até baqueia um pouco, não é? Uma coisa ou outra, mas a gente vai aprendendo que nada é por acaso, que Deus está no comando. Então, ela tinha esse objetivo, ela sabia que era um objetivo nobre, que era importante que aquele mosteiro fosse colocado na ação, do bem. Então ela, tendo certeza de que ela tinha força e que não foi à toa que ela foi incumbida daquela atividade. E ela, sabendo dos desígnios divinos, que nada é por acaso, que tudo tem um objetivo, e saber que estava sendo bem acompanhada, como todos nós estamos, né? Acompanhados por Deus, por Jesus, ninguém nos abandona, ela vai seguir em frente com a força da fé inabalável. Devemos também, sempre que acontecer um empecilho, um obstáculo no nosso objetivo, no caminho, né, de alcançarmos o nosso objetivo, fazer sempre o nosso melhor, visando alcançar os nossos objetivos e deixar os restos na mão de Deus. Faze o teu melhor e no mais confia no Senhor. Então, quando a gente tem essa fé, a fé na gente mesmo, nós mesmos, a fé em que Deus comanda tudo e a fé, a certeza que não estamos sós, fica mais fácil a gente caminhar, né? Esse exemplo de Teresa foi um exemplo típico daquela época, mas a gente pode transferir para a nossa vida atual, né? Alguns exemplos, milhões de exemplos, que a gente pode botar na prática para ver se nós realmente temos aquela fé, né? Então, um obstáculo no dia a dia, um ônibus cheio, o pagamento que não saiu, uma pessoa desagradável que briga com você na fila do banco, um encontro que você marcou para resolver um problema e a pessoa não pôde ir. Gente, tem tantas opções na nossa vida de que alguma coisa dê diferente, não é de errado, né? De diferente do que a gente planeja, porque nós não estamos no controle da situação. Quem está no controle da situação é Deus. Então, se eu tenho certeza disso e aquilo aconteceu, vamos nos acalmar, vamos partir para alternativas, sabendo que nós vamos conseguir chegar onde nós queremos. Nós não devemos nos deter nos obstáculos que podem ser transpostos, ainda que com dificuldades. Temos muitos obstáculos, sim. A vida inteira nós pulamos, contornamos, ultrapassamos, levantamos e passamos por baixo de obstáculos. Várias maneiras de passarmos por eles, não é? E a gente tem que entender que tem obstáculos que nem merecem que a gente se estresse muito. A gente para, pensa e caminha. A nossa vida é feita de obstáculos, né? Não tem como nós vivermos um dia pleno sem nenhum problema. Eu costumo falar para meus filhos aqui em casa que a beleza da vida é que é tudo de surpresa. Nada garante nada. Eu acordo com um planejamento, cansou de acontecer comigo, eu tenho certeza que com vocês também. A gente faz um planejamento que eu gosto de ter uma organização, pelo menos de uma semana, né? Pelo menos o básico do que eu vou fazer, das atividades que eu preciso realizar, do que eu preciso colocar em dia, tenho que fazer compras no mercado, tenho que ir ao banco, tenho que ir ao médico, e tudo que a vida da gente tem que trabalhar, tem que ler, eu tenho várias atividades, né? Então, eu gosto de ter planejado, pelo menos o básico, né, o geral. E às vezes, gente, quantas vezes acontece, você levanta com aquele planejamento, hoje vai ser isso, e daqui a pouco acontece uma coisa que desmonta o seu planejamento, né? Então, a gente tem que ter fé nisso. E seguir o caminho, bom, então agora não é mais A, é B, então como é que eu vou fazer com B? E a gente tem que ter esse texto, onde eu vou chegar agora, o título dele, que a autora botou na revista para estudo, é Atravesse. Claro que em relação ao rio também, né? Que a Teresa d'Ávila atravessou. Mas
também e principalmente aos nossos rios, aos nossos obstáculos, aos barqueiros que não querem nos levar para atravessar. Então, atravessar, o título, a ordem é atravesse. Como você vai atravessar? Nadando, né? Estou dando o exemplo do rio, literal, né? Vai alugar um outro barco, né? Vai pegar um tronco, vai andando, que o rio não é fundo, vai boiando. Então, a gente tem várias opções. Nem sempre o que a gente planeja acontece daquela maneira. Mas a gente tem que estar preparado para isso. É por isso que as pessoas que não têm essa força interior acabam se paralisando. Porque dificuldade, objetivos a serem alcançados com obstáculos no caminho é o que a gente vive, não é? Então a gente tem que parar para pensar como vamos fazer. Eu hoje pensei em levantar e vou na feira comprar frango. Então eu tenho que fazer o jantar, tenho que fazer o arroz, tenho que fazer comida e o meu neto vai para a escola. Aí a minha mãe me liga e fala que não está passando bem. Eu vou levá-la ao médico. Então acabou o planejamento. Estou dando exemplos, gente, básicos, que é o nosso dia a dia. Que às vezes a gente lê textos de estudo, alguns textos da doutrina, e a gente não transporta para o nosso dia a dia básico. Porque é no dia a dia que a gente cresce. São os pequenos obstáculos que a gente demonstra a nossa força, né? Não deixar esmorecer, não perder a fé, acreditar em nós mesmos. Olha só, atravesse aquele obstáculo, contorne, passe por cima, pule, levante, passe por baixo, mas passe, atravesse, vá. Essa é a mensagem fundamental desse pequeno texto. Mesmo sentindo medo, paralisação, sensação de impotência e incapacidade, não devemos desistir. Seguir em frente é o caminho. Tem situações, né, que são muito mais graves e outras que são mais suaves. Esses exemplos todos que eu estou dando aqui do dia a dia são exemplos suaves, né? Exemplos de um contratempo, né? No nosso dia a dia, que a gente acorda com um pequeno probleminha para resolver. Eu marquei um passeio com a minha família para a gente relaxar a cabeça, a gente vai pegar o carro, vai sair, tá caindo uma temporal. Isso é um probleminha daquele dia. A gente contorna como? Eu vou, então ao invés de passear, vamos fazer um almoço em família. Vamos criar uma comida legal, diferente, todo mundo aqui. Então é isso, é o dia a dia, tá? São pequenas coisas. Existem os grandes problemas. Alguns problemas de saúde, alguns financeiros, alguns de relacionamento. Quando é dentro da nossa família, então é mais difícil, né? Porque o dia a dia, a vivência, né, dentro da mesma residência, ela pode aproximar, mas pode gerar vários conflitos também, dependendo de quem esteja, né, do que tem que se reajustar. Então os problemas, gente, eles são infinitos. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Estamos passando pelo momento de transformação, né? Um momento muito importante para todos nós, e é muito bom a gente poder estar vivenciando, encarnado isso, né? Isso vai ficar no nosso aprendizado, vai ficar no nosso espírito, essa transição que a gente está percebendo no nosso planeta. E quem estuda, quem acompanha a doutrina, sabe que esse momento é de suma importância para o nosso futuro, né? A gente sabe que é o momento da gente separar o joio do trigo, é o momento da gente nos firmar cada vez mais na nossa fé, com a pandemia aí sim, porque ela veio para isso, ela veio para nos testar, né? Para pôr à prova a nossa paciência, resignação, fé, amor ao próximo. E a gente tem o privilégio de estar vivendo nesse momento. São muitos problemas? São, claro que são, né? Problemas emocionais, tem muita gente
abalada com perda de parente ou de vizinho ou de uma pessoa amiga pelo Covid. E a gente tem que parar para pensar que nada é por acaso. As pessoas que estão morrendo de Covid foi pré-acordado, né? Lá em cima. Se não morresse disso, ia morrer daquilo, a gente sabe disso, né? Então, esses problemas que a gente está vivendo, que a gente voltou agora aqui a falar um pouco do Covid, porque é um momento muito importante para todos nós, é um grande problema, né? E a gente tem que passar por ele da melhor forma possível. Gente, é chato esse fica em casa, a máscara, eu realmente fico sufocada com a máscara, eu acho que ninguém gosta, a gente não tem que usar quando a gente sai de casa, em contato com outro, o álcool em gel, meu Deus, às vezes fica todo abertinho, a gente usa, eu nem uso gel, eu uso álcool mesmo, 70, na bolsa, na cozinha, na sala, tem aquele jatinho, então a gente tem que aprender a conviver, isso vai passar e vai deixar marcas em todos nós, marcas ou positivas ou negativas, dependendo da sua fé, dependendo do quanto você acredita em você e no momento que você está vivendo, dependendo do quanto você acredita no Deus que está lá em cima, gerenciando isso tudo, né? Então, eu tive Covid, mas eu não morri, eu estou bem. Ótimo, então vamos aproveitar, você vai levar isso com você, é uma experiência sua individualidade está sendo preenchida com mais experiências num momento muito importante para o planeta e para a espiritualidade, para todos nós, encarnados ou não. Então é a hora de atravessar, né? Entender que a praia, o barzinho da esquina, eu adoro bater um papinho, sair, eu adoro. Tem muito tempo que a gente não faz isso. Então eu fico aqui, a gente reúne a família, eu moro numa vila, talvez eu boto uma mesinha, uma cadeirinha lá no meio da vila para bater papo com meus vizinhos, a gente sai em família, a gente faz almoço, a gente está tentando conviver com algumas limitações, né? A bar, a praia, nada disso. A gente tem que entender que essa limitação é para nos tornarmos pessoas melhores. Vamos atravessar essa crise com a força em nós mesmos, com a força da nossa fé e com a crença inabalável de que Deus está no comando. Se Deus está no comando e nada é por acaso, o caminho é esse. Se eu estou encarnada nesse momento na Terra e a pandemia poderíamos considerar um obstáculo, um problema, eu tenho que conviver com ele, não é? Da melhor forma possível para alcançar o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? É continuar minha caminhada rumo à angelitude, rumo à minha evolução, à minha melhora espiritual, não é? Então atravessemos esse momento com toda a força que a gente tem, né? Internamente, com toda a fé que a gente tem em Cristo, em Deus e nos caminhos traçados por eles para a humanidade. Vamos continuar então algumas considerações. A vontade do Pai está expressa na lei do progresso, e para que possamos progredir, precisamos adquirir novos conhecimentos e virtudes. A vontade do Pai está escrita na lei do progresso. Sim, a lei do progresso é subordinada à lei de causa e efeito, né? Você vai progredir de acordo com a sua aprendizagem, mas a aprendizagem para uns pode demorar mais do que para outros, pode ser mais dolorida para uns do que para outros, não é? Então vai depender. Se você entende a lei de causa e efeito, o que você faz volta, tem consequências, você causou um efeito e esse efeito vai voltar para você, então a gente tem que ter uma conduta reta, amorosa, digna, né? De moral ilibada. Quando a gente entende isso, o nosso progresso já está caminhando a pleno vapor, né? Então, o atravessar sempre é o caminho. Cada um tem o seu jeito de atravessar. Como eu falei, voltando à metáfora do rio. Eu prefiro atravessar alugando um barco de um outro barqueiro que está lá no canto.
O outro vai falar assim, igual a Teresa dava, não, dá pra gente ir andando, vamos atravessar andando. O outro tem medo da água, então ele vai pegar uma canoa ali com um morador. O outro vai nadando para ir mais rápido. Então, cada um vai atravessar do seu jeito. O importante é que a fé e a força estejam sempre conosco. E que a gente esteja andando na direção do nosso objetivo, na direção do caminho do progresso. Não nos desviarmos do caminho, né? Porque às vezes é muito fácil a gente desviar do caminho, é muito mais fácil, né, gente? Os obstáculos do caminho são as experiências que nos obrigarão a acionar, olha só, a acionar a centelha divina que habita em nós, tornando-a mais forte. Nós somos uma centelha divina, né? Isso nós já sabemos. Essa centelha, é aquele foguinho pequenininho, ele vai crescendo, 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 de acordo com a nossa fé, de acordo com os atos que nós tomamos, as atitudes, pensamentos, emoções, e aí a gente vai enriquecendo essa centelha, no bem, no amor, na fraternidade, e aí vai crescendo. E o obstáculo, ele serve para o nosso crescimento. Olha só como seria muito, como é que eu vou dizer, como seria muito inútil. Vamos pensar na nossa vida, se bastasse a gente pensar o café estar pronto, para a casa estar arrumada, o dinheiro estar no banco, para o carro botar gasolina. Então, tudo que a gente vive nesse mundo material é uma experiência válida para o nosso crescimento espiritual. E são várias experiências, porque nós sabemos que cada um segundo suas obras. Nós sabemos que a gente só vai colher o que a gente plantou. Então, como o plantio é opcional, o que é obrigatório é a colheita, alguns nem se preocupam ainda com o que estão plantando, mas eles vão colher mais tarde. Então, o mundo, os obstáculos, eles são diferentes de acordo com cada um, né? Deus não nos dá pedra, provação mais pesada do que possamos carregar. Às vezes a gente acha que não vai conseguir, mas a gente consegue. Principalmente se você pensa na sua força e sabe que Deus sabe que você é capaz. Por isso você está passando por aquilo, né? Qualquer objetivo, qualquer obstáculo, não é um obstáculo básico, pode ser qualquer um. Pode ser a morte de um filho, como pode ser acabou o arroz, eu tenho que correr no mercado comprar para o almoço. Isso é um obstáculo, né? Você está toda ocupada lá, vou dar o meu exemplo, que o meu neto tem horário de escola, ele estuda à tarde. Então, assim, o dia que ele tem escola, que ele está naquele ensino híbrido, ele tem que almoçar um pouquinho mais cedo que o normal, por causa do transporte, aquela coisa. Então, se eu estou naquela correria de manhã, vou pegar o arroz para fazer e não tem arroz, não é um obstáculo? Claro que é. E que a gente vai resolver da melhor forma possível. Eu não vou ficar paralisada na cozinha. Ai, meu Deus, e agora? Não tem arroz. E agora, como é que a gente vai fazer? A gente vai procurar uma alternativa. Faz um macarrão, pede a vizinha ou vai correndo no mercado. Então, a gente tem opções, né? E a nossa vida é feita de obstáculos para que nós atravessemos. E na travessia a gente vai aprender, a gente vai crescer, a gente vai se fortalecer. Atravesse, pois, e logo estaremos na outra margem, felizes por termos sido mais fortes do que nossos medos, com a consciência de nossos valores e com Jesus nos dizendo: viu, meu irmão, é assim que eu trato meus amigos. Atravessemos e do outro lado nos espera Jesus e o nosso próprio eu, mais renovado e mais forte. Olha só que complemento, né? Eu vou ler de novo esse último pedacinho que é o fechamento desse raciocínio de hoje, dessa reflexão. Atravesse, pois, passe pelos obstáculos, seja forte, em frente.
e logo estaremos na outra margem, felizes por termos sido mais fortes do que os nossos medos, com a consciência de nossos valores e com Jesus nos dizendo: viu, meu irmão? É assim que trato meus amigos. Atravessemos e do outro lado nos espera Jesus e o nosso próprio eu, mais renovado e mais forte. A outra margem é a solução do problema, né? É chegarmos na solução do problema. Então, realmente, e Jesus dizendo: é assim que trato meus amigos, eu dou força a vocês, eu dou condição de vocês vencerem. Ele não vai nos carregar no colo o tempo inteiro, mas ele nos dá toda a condição de passarmos, de atravessarmos. Nós é que às vezes não temos fé, nem nele, nem em nós mesmos. Não é mesmo? Então, gente, que essa reflexão de hoje nos ajude muito e que todos nós tenhamos condições de atravessarmos sempre qualquer rio que apareça na nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa fé, para a nossa evolução. Muito bem, vamos agradecer então agora a todos os mentores que estiveram aqui conosco, nos intuindo, nos ajudando, abrindo, né, a nossa mente, nosso entendimento, a nossa vontade para escutar, para aprender, para nos modificarmos. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela força, pela lucidez, pelo estudo. Muita paz para todos nós, que Jesus e que toda a espiritualidade amiga nos acompanhe. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima.